Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Que vídeo top! Muitas informações atualizadas neste vídeo aqui. O Eugênio Leal está direto da Colômbia. Ele está lá em Bogotá, no estádio El Campín, onde a bola rola hoje à noite para Milionários e Flamengo. Temos na tela a provável escalação. O Tite vai mexer no time. É isso aí, galera. As informações que chegam é que Davi Luiz pode ser titular hoje. Assista o vídeo até o final, tá bem completo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá para esta matéria completa. Tudo que você precisa saber do Flamengo e do Milionários está aqui neste vídeo. Simbora, vamos lá. Sim. Agora, é difícil cravar quais as mudanças. O Flamengo começa agora uma sequência, começou na verdade no final de semana, uma sequência de 18 jogos em 60 dias. Faz a conta disso daí. Dá 2, 3 dias, né, entre os jogos, né? Se você somar tudo, uma média mais ou menos entre isso daí. Absurdo. Né? Então, não tem jeito. Lembra que a gente já comentou muito, e eu tinha uma opinião, né, de que o Flamengo deveria ter 2 equipes, alternar entre as Copas. Então, essa não é a mentalidade, né? Essa não é a filosofia da comissão técnica do Flamengo. A gente teve a oportunidade de conversar, né, no hotel do Flamengo ontem, para poder entender como é que é o pensamento e tal. E é o seguinte... jogo a jogo. Então o elenco é muito forte e a comissão técnica vai estudar caso a caso, jogador por jogador, quais são os que estão em melhores condições físicas para cada partida. Então hoje pode ter mudança. Se especula aí, entrada de Davi Luiz na zaga, isso não está confirmado, internamente inclusive se fala que não é essa a opção. Pode haver mudanças no meio campo, até no ataque, pode ter mexida no Luiz Araújo, com talvez a entrada de Bruno Henrique, mas a escalação a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para confirmar, para garantir, porque também eles, é óbvio, não estão querendo entregar o jogo. Mas eu acho que não só no jogo de hoje, a partir de agora, a gente vai ver o Flamengo rodar muito mais o elenco do que a gente está acostumado a ver, pela sequência de jogos, pela puxada muito difícil, porque você já tem agora... início de Libertadores, você tem início de Campeonato Brasileiro ali na frente, e o Flamengo vai ter essa pegada, vai começar em algum momento também Copa do Brasil para o Flamengo. Então, em função disso, modificações na equipe serão comuns. 2, 3 jogadores a cada partida podem ir mudando. Então, hoje o que se especulou foi isso, né? Uma possível mudança na zaga, porque o Fabrício Bruno vem de uma sequência, né? Jogou pela seleção brasileira, os 2 amistosos, 90 minutos, voltou, jogou o primeiro jogo com o Nova Iguaçu. Então talvez ele seja poupado e aí pode entrar. Tem se comentado que o Davi Luiz vem treinando muito bem. Porque meu questionamento e eu quero ouvir até de vocês, o seguinte: eu estava esperando, quando o Fabrício Bruno não jogasse, uma oportunidade para o Léo Ortiz. Um jogador que o Flamengo foi buscar, o Flamengo fez muita força para ter esse jogador, eu imaginava que seria até titular, mas eu acho que a situação do Fabrício Bruno até em seleção brasileira diminui essa possibilidade, pelo menos por enquanto. Mas o que se comentou ontem foi uma possibilidade do Davi Luiz jogar e não o Léo Ortiz, no caso de se poupar, entre aspas, o Fabrício Bruno. E aí, seria a melhor opção? Não quero ver você e os companheiros. Professor, você tinha uma pergunta antes? Não, eu ia perguntar. Eu fiquei curioso ontem porque nas nossas trocas de WhatsApp, o Eugênio falou que nos debates ali na Colômbia, onde estavam inclusive o Asprilla e o Aristizábal, não é isso, Eugênio? No F360 da Colômbia. Sim, F360. Isso. Eles chegaram, teve um debate ali... 360. Aqui se fala assim, ó. 360, professor. 360. Eles estavam debatendo se era normal para o Milionários perder para o Flamengo. Eu fiquei curioso para saber se você viu o final desse debate, a que conclusão eles chegaram. E isso talvez dê um indício de como o Flamengo é visto, né? Nesse momento, qual é a expectativa? Quer dizer, é o grande papão, é o cara a ser batido na América, como a gente imagina mesmo? O que deu aquele debate lá, Eugênio? O debate foi bem acalorado, hein, professor? Esquentou muito. Esquentou muito. Sim, eles reconhecem o Flamengo como uma força gigantesca, eles reconhecem o poderio do elenco do Flamengo, mas eu acho que a ideia que prevaleceu ali foi a seguinte: você não pode entrar derrotado no jogo. Você tem que entrar para buscar a vitória. Houve argumentos nesse sentido. Olha, história se faz
alcançando resultados inesperados, mostrando que você está pronto para maiores desafios. Então você tem que entrar no jogo não entendendo como normal uma derrota. Tem que entrar no jogo para buscar a vitória. É esse o pensamento assim, básico das pessoas. Eles, claro, é o pensamento local, sempre tem essa prevalecência, né, professor? Eles vão acreditar sempre no time deles. Então acho que a ideia foi, sim, o Flamengo é muito forte, mas sim, não podemos entrar derrotados no jogo. Precisamos buscar com todas as forças possíveis o melhor resultado possível. Não vamos baixar a cabeça se quisermos fazer história, porque assim, esse é um momento importante da história do Milionários. É um clube que desde 2015 foi comprado por um... Aliás, tem uma matéria lá no site da ESPN, espn.com.br, eu escrevi, e eles postaram agora de manhã, falando sobre essa história recente. Porque a gente sempre que fala de Milionários vai lembrar o time lá do Di Stéfano, do Pederneira e tal. Mengalvo jogou aqui também e tal. Mas a realidade mais recente, de 2011 para cá, a Colômbia permitiu a transformação dos clubes associativos em SA. É como se fosse a SAF no Brasil. E em 2015, o Milionários foi adquirido por um desses grupos internacionais. Não é o mais forte dos grupos internacionais, é o Grupo Amber, que tem outros clubes de futebol. Por exemplo, o Lens na França, o Saragossa na Espanha, o Padova na Itália. Tem uma participação minoritária no Inter Miami, do Messi também. E tem o Milionários. Então, desde então, se imaginou que pudesse haver aqui um grande investimento, com contratações de peso. Não foi exatamente o que aconteceu. O time vem crescendo com base em categorias de base, tem revelado muitos jogadores, em uma identidade de jogo, mantém o mesmo técnico já há 4 anos. E nisso, em contratações que são aquelas assim, são bons jogadores, mas chega um aqui, daqui a um ano chega outro, você vai montando o time aos poucos. E esse momento é uma prova internacional, porque no cenário local, o Milionários vem obtendo bons resultados. O Milionários vem ganhando alguns títulos. Quando não ganha o título, chega numa semifinal, chega numa final, ele está sempre presente. Mas quando você fala em torneios Conmebol, ele até agora não conseguiu grandes resultados recentes nesse período. Então, esse jogo de hoje é meio que uma prova de fogo para falar assim, olha, a gente está pronto para disputar, a gente pode se classificar, a gente pode buscar alguma coisa. Então, eu acho que o debate ontem foi muito em cima disso. Que o Milionários não pode entrar se sentindo derrotado antes do jogo começar. Em resumo, si se puede, que é o que se usa na América do Sul, né? Si se puede, si se puede o quê? Pode perder? Si se puede, também. Mas essa temperatura, esse bastidor que o Eugênio traz, é muito emblemático para definir o momento do Flamengo, o status do Flamengo, porque um time estreando em Libertadores, jogando em casa, sabendo que se empatar com o Flamengo e competir, tá legal. Um time tradicional na Colômbia. Tradicional, peso, um técnico longevo, competente. O Alberto Gamero é um cara que conhece muito ali de futebol, conhece muito de Milionários e tá entendendo o tamanho da pedra no sapato que tem pela frente, jogando em casa. Então isso diz muito sobre o respeito que o Flamengo ganhou também em cenário internacional, em cenário sul-americano. E antes isso não era o Flamengo. Se a gente pegar o Flamengo 5, 6 anos atrás, antes de 2019... O Flamengo não começava uma Libertadores assim, com adversário nenhum. O Flamengo não era respeitado dessa forma. Então não foi só pelos títulos que ganhou, mas a forma também como o Flamengo chamou atenção nesse cenário, tirando jogadores como De La Cruz do River Plate, fazendo investimentos como fez. Às vezes um clube, não só no Brasil, na Europa, ele vai lá, ganha um título continental, um grande título, 2... e depois some, não mantém. E o Flamengo, ele está crescendo cada vez mais. Chegou a 3 finais recentes, ganhou 2 e continua investindo muito, continua muito forte como estrutura, como clube, parte financeira e tudo mais. Quero que a gente responda a pergunta que o Eugênio fez e aí eu vou começar. O Davi Luiz. Posso começar? Posso dar um exemplo? Pode ser ordem alfabética? Começar com o Abel? Por favor. Não, o Eugênio perguntava sobre uma provável entrada do Davi Luiz, caso realmente Fabrício Bruno seja poupado pelo excesso de jogos, etc. e tal, em detrimento, vamos dizer assim, do Léo Ortiz, ou fazendo com que o Léo Ortiz espere um pouco mais. Se isso realmente acontecer, Eugênio, eu particularmente não vejo nada demais. Eu entendo a ansiedade de algumas pessoas, ou a vontade que muita gente tem, o Léo Ortiz, o Flamengo fez tanto para contratar. O Eugênio está ansioso para ver. Ele levantou lá, eu sei que ele está ansioso. É um cara que tem boa saída de bola, já foi para a seleção com o próprio Tite. Então,
Tem até curiosidade de muita gente, mesmo que não é rubro-negro, como que vai entrar? Mas o Davi Luiz, por outro lado, Eugênio, na minha opinião, é um jogador que tem experiência, que todo mundo sabe, de futebol europeu, de Copa do Mundo. Mas não é mais o Davi Luiz de antes. Sim, mas não é o ex-jogador. Ele está lá no elenco do Flamengo. O próprio Eugênio trouxe a informação que está sabendo que ele vem treinando bem. Então o Davi Luiz, para mim, está na frente na fila. Não é nada demais. Se o Léo Ortiz passar à frente, porque está tendo bom desempenho nos treinos, etc., tudo bem. Mas o Davi Luiz jogar antes do Léo Ortiz, para mim, não é nada demais. Eu não sei para vocês. Eu entendo porque é o Tite. É a cabeça do Tite. Ainda mais com o Tite. A cabeça do Tite é isso. Para o Tite há uma fila, há uma hierarquia, há essa coisa do cara estar há mais tempo. Mas, prof, pro Tite já vejo assim. que o Breler pensa Não, diferente. mas eu acho que, menos até nesse caso pela hierarquia, parece que ele definiu o Davi Luiz como reserva do Fabrício Bruno e o Léo Ortiz como reserva do Léo Pereira, para jogar mais pelo lado esquerdo. Pode ser também. Então, e não é... Acho que é um jeito também de mostrar para o grupo, definir as brigas. Olha, na direita, 2 jogadores lutando por posição, na esquerda, 2 jogadores por posição, e aí eu falo nas laterais, e todo mundo sabendo ali qual é a competição. O Tite não é nem é pragmático, um cara mais conservador. É algo que ele utiliza para estimular o grupo sempre no seu melhor e ter essa boa competição no elenco. E o Léo Ortiz vai ter oportunidade, sem dúvida alguma. Mais cedo ou mais tarde. Eu gosto mais do Léo Ortiz atuando pelo lado esquerdo. Mas isso significa, então, que ele só vai ter brecha no time no lugar do Léo Pereira, é isso? Então. Ou disputar com o Léo Pereira. Isso limita, né? Isso daí parece meu álbum de figurinha da Copa de 78, que tinha 2 zagueiros centrais e 2 quartos zagueiros. Oscar e Abel, Polozzi e Amaral. Ninguém concebia Amaral e Polozzi juntos, ou Oscar e Abel. Acho que o futebol hoje tá além disso, né? E ao fazer isso, acho que o Tite limita. Tem que observar e saber a versatilidade ou o gosto dos jogadores, ou o potencial. Por exemplo, o Léo Ortiz joga bem dos 2 lados, tranquilo? Isso. Então... Mas pensa com a cabeça do Davi Luiz. Se o Davi Luiz, com o histórico que ele tem no Flamengo, história que ele tem no futebol, é um cara que, em alguns momentos ali, apresentou oscilações, mas entrega, é correto no Flamengo. Se ele cai para a 4ª opção, e ele fica ali, sempre a 4ª opção, sempre vai ter um à frente dele para entrar, isso desmotiva o cara. O cara já vai ali sabendo que, como o Rodrigo Caio no Flamengo, chegou um momento que ele sabia que não ia jogar, e aí por problemas diferentes, problemas físicos. O Rodrigo Caio tinha problemas Então lesão, né? O Tite, na parte de gestão de grupo, é algo que ele privilegia muito. Todos motivados, todos sabendo que vão ter espaço. Então eu entendo também se o critério for esse. Estou imaginando que seja isso, estabelecer concorrências específicas em cada lado da zaga. Mas não vejo, assim como você, Abel, não acho nenhum absurdo nesse começo ter o Léo Ortiz como reserva. Eu sou o Léo Ortiz, eu fico preocupado, porque se for para tirar o Léo Pereira do time, ficou mais difícil. Mas com todo respeito à história do Davi Luiz, para mim o Léo Pereira tá à frente hoje. Primeiro porque ele tem ritmo... Léo Pereira ou o Léo Ortiz? O Léo Ortiz. Porque ele tem ritmo de jogo, ele estava jogando no Red Bull Bragantino, o Davi Luiz não joga uma partida oficial há quanto tempo? Então, mas o Léo Ortiz já faz quanto tempo que não joga também, que saiu do Bragantino? Ele saiu do Bragantino... 2 semanas? 3? Então, mas e o... Tá sem jogar também. E o Davi Luiz? Jogando, né? Tem quanto tempo? Mas ele vinha jogando, Abel, é diferente. Ritmo de jogo é fundamental pensando numa estrutura defensiva, em que a gente está falando de um Flamengo que não toma gols, tomou um gol contra o Nova Iguaçu, mas foi com um time alternativo. E a amostragem recente do E a amostragem Davi Luiz não era recente, das melhores. exatamente. Não Então, justificava. o Tite que fala de merecimento, de momento, eu iria de Léo Ortiz. Mas é a opção. Claro, claro. O que o Eugênio falou, o Eugênio disse que tem informação. O Eugênio conversou com membros da comissão técnica do Flamengo ontem, de que o Davi Luiz está treinando bem. É o que eu falei. O Davi Luiz teve uma fase ruim, foi criticado, perdeu a vaga de titular. Não é mesmo o Davi Luiz de 10 anos atrás? Isso todo mundo sabe. Não tem nem como Mas ser. não é um ex-jogador, ele não acabou a carreira, ele está lá no Flamengo, tem 36 anos. Ele continua sendo uma opção. Diga, Eugênio. Só para confirmar, assim, a informação de que ele tem treinado bem, mas o Flamengo longe de dizer que ele vai jogar, tá? Pelo contrário. Nas internas ali, não é isso. O que eles dizem, não é isso. Mas essa é a notícia que os colegas, inclusive do GE, apuraram. Mas internamente eles, além de não confirmar, eles não
não acham que é essa a questão, não vai ser essa a modificação. Mas a gente tem que esperar a escalação oficial. Mas o fato é que, o que eu apurei junto ao Flamengo, é possível que o time tenha modificações em função da questão física. E aí, em consequência disso, se imagina que o Fabrício Bruno seja o mais desgastado, porque ele atuou durante a data FIFA e o resto, não todos, né? Porque o Flamengo teve vários jogadores em outras seleções. Mas ele especificamente sofreu esse desgaste porque jogou 90 minutos em duas partidas, né, de muita exigência para a seleção brasileira, né? Inglaterra e Espanha. Então ele teve essa questão física muito exigida. Qual é o forte do Milionários? Tem um atacante goleador, tem um Pedro da vida, tem um Ronaldo Fenômeno. O que pode preocupar essa defesa sólida rubro-negra? Se jogar Léo Ortiz, se jogar Davi Luiz, se jogar Léo Pereira, Fabrício Bruno cansado. Com todo o respeito ao Milionários, mas eu sei que o Eugênio tem informação para trazer para a gente. É um ataque para preocupar a torcida rubro-negra, o ataque do Milionários? Então, Abel, não chega a ser um time com jogadores assim que você fala, pô, esses caras aqui são um problemão para o Flamengo. Não é. É mais um time assim, da questão coletiva. É uma equipe que gosta de ter a posse de bola, gosta de trabalhar desde o campo de defesa, aproximação, tabela, triangulação. Uma coisa que eu conversei ontem, inclusive, lá no Flamengo, foi essa. É o time que não tem, pela provável escalação, né, que a gente imagina, aqueles pontas de velocidade, né? Tem 3 jogadores mais de construção. É um 4-2-3-1, 2 volantes e essa linha de 3, com 3 jogadores que seriam camisa 10. Que seria o Daniel Catanho, que é de fato o camisa 10, jogando um pouco mais pela direita. O Davi Macalister Silva, o 14, jogando mais centralizado, mais perto do centroavante. Esse é um veterano, tem 37 anos, mais de 400 jogos com a camisa do Milionários. Então é o jogador que vai ser mais poupado da questão de marcação. Então ele joga mais perto do centroavante. E pela esquerda, possivelmente, o Daniel Ruiz, aquele que teve ano passado no Santos, não conseguiu se desenvolver, voltou depois de 6 meses. Aquele? O Daniel Ruiz. Aquele? Joga aqui com a 18. Meu ele Deus. Mesmo. Também conhecido como Daniel Ruim. Desculpa, Eugênio, continue. Ele não é titular absoluto, mas ele é uma opção para o jogo de hoje. Desculpa, Eugênio, me chamou a atenção. Fala, Bel. Me chamou a atenção, porque o Daniel Ruiz, se for aquele mesmo que passou pelo Santos, meu Deus, hein? Agora, de repente, um ano depois, pode ter melhorado muito. Não tinha condição, não, de jogar, então, mas pode ter melhorado. São várias questões, né, Bel? É o mesmo jogador, é um cara que está em casa, está no time onde ele jogava antes, onde ele se destacou, e por ter se destacado, acabou sendo levado ao Santos. Tem também o ambiente que ele encontrou no Santos, era um ambiente muito difícil, não à toa, né? A gente viu o resultado final da temporada do Santos, ele teve dificuldade de adaptação, mas aqui também ele não é hoje titular. É que o time perdeu semana passada o Jorge Arias, que fechava aquele lado esquerdo ali. Ele se machucou no primeiro tempo do jogo contra o Santa Fé aqui, e a opção foi colocar o Daniel Ruiz, ele entrou bem, é um jogador da bola parada aqui, bate escanteio, a bola alta é uma das formas assim que o time daqui chega na finalização. Então foram 2 gols de escanteio nos últimos 2 jogos, então o Daniel Ruiz é o cara que executa essa cobrança. Então, agora, tem opções de jogadores mais verticais ali. Pela direita, o Emerson Rivaldo, olha só, hein? Emerson Rivaldo, 2 jogadores da seleção brasileira daquela época de 2002, ali mais ou menos quando ele nasceu. Sim, o pai dele, fã do futebol brasileiro. Então, é Emerson Rivaldo Rodrigues, joga mais pela direita, é o camisa 7. Teve no Inter Miami e acabou voltando. E pela esquerda, o Beckham David, que joga com a 11. Então o que Flamengo é também tem um jogador mais razão para se agudo, preocupar. mais de drible, de velocidade. São as alternativas, Abel. É um time galáctico. Time galáctico. Rivaldo e o Beckham. Rivaldo. Mas, brincadeiras à parte, o Eugênio tem razão. Não é porque o jogo, no caso do Daniel Ruiz, foi realmente muito mal no Santos. Inclusive, informações pessoal
membros de comissão técnica na época me diziam que fisicamente muito abaixo, que ele chegou no Santos assim muito abaixo do nível físico, da exigência física do futebol brasileiro. Mas o Eugênio tem razão. Às vezes o jogador vai mal num clube e em outro vai muito bem. E lá ele está em casa, de repente. Né? Podemos ser surpreendidos e o Daniel Ruiz acabar com o jogo logo mais? Só para estabelecer uma comparação... Eu acho difícil, mas não vou duvidar. Diga. Estabelecer um paralelo, né? O Daniel Ruiz, ele é... Vamos colocar assim, uma espécie de Rames Rodrigues mais novo. Mas Rames Rodrigues 2014 ou 2024? Rames Rodrigues a maior parte da carreira. Muito habilidoso, qualidade técnica, mas uma dificuldade física de ser um jogador mais participativo. É mais ou menos por aí. Agora, para completar, assim, sobre o time do Milionários. É provável que volte hoje o centroavante titular, o Leonardo Castro. Ele ficou sem jogar um tempo, ele é o artilheiro do time. Desde o dia 6 de março ele não joga, lesão muscular. Já se recuperou, voltou a treinar na quarta-feira passada. A questão é condicionamento físico. Por quanto tempo ele está pronto para jogar? Então a dúvida é, começa jogando? Vai ser titular? Ou fica no banco para entrar durante a partida? Essa é uma questão. Não jogando o Leonardo Castro, é provável que jogue o argentino Santiago Giordana, que também saiu um pouco cansado do jogo contra o Santa Fé semana passada, mas é o jogador da posição. Fez inclusive um belo gol contra o Santa Fé de voleio. O Milionários tem problemas em outras posições. Na zaga, não conta com o Andrés Linás, que é um dos principais jogadores, mais experientes, assim, um jogador que tem uma espécie de liderança também no time. Se lesionou semana passada, está fora. Tem problema na lateral esquerda. O Bertel, que é o titular, já está fora há algum tempo, só deve voltar no próximo semestre. O Santiago Asprilla, que é uma opção também, está fora. O Arias, que poderia ser improvisado ali, se machucou semana passada. Então deve jogar o Johan Hernandes, que é um garoto da base. Então pode ser também uma questão ali. Deve jogar o Hernandes, se não jogar ele, joga o Yuber Asprilla, que é um atacante, é um ponta que poderia jogar improvisado como lateral. São questões na escalação do Milionários, que é um time que vem de 2 vitórias, mas antes dessas 2 vitórias, ficou 7 jogos sem vencer, com 5 derrotas e 2 empates. Então ele está tentando se recuperar, inclusive, no campeonato colombiano, onde ele está fora, nesse momento, da zona de classificação. Aqui, os 8 primeiros se classificam para a fase final. E ele está em 9º lugar. Mas ele tem algumas rodadas, ele pode entrar. Só que a prioridade do Gamero hoje é Libertadores. Por isso, ele poupou os titulares no sábado passado. Baseado em tudo isso, eu já tenho meu palpite para logo mais, entre Milionários e Flamengo. 4-1 Flamengo. Vamos com a provável escalação do rubro-negro de tanta gente. Aí sim, hein? Do técnico Tite, o Flamengo de Moser, de Raul, de Marinho, de Júnior, de Petkovic, de Adriano Imperador e de Tite hoje com Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus, Eric, Eric Pulgar, a Arrascaeta que vai fazer um golaço hoje. Vou repetir, a Arrascaeta que vai fazer golaço hoje. Grande novidade também, né, que eu falei. Luiz Araújo, Bruno Henrique que vai fazer gol hoje. Pedro, que vai fazer gol hoje, e Cebolinha. 4-1 Flamengo é o meu palpite. Eugênio Leal, muito obrigado, amigo. Bom trabalho aí. Você tá de casaco, tá muito frio por aí? Nessa altitude de Bogotá? Tá frio aqui. Nesse momento não tá aquele frio assim tão forte. Deve estar aqui uns 14 graus, mais ou menos, 14, 15 graus. Mas a expectativa é que mais para o final da tarde, à noite, a temperatura baixa um pouquinho mais aqui. Mas é bom a gente se precaver, né? É isso? 15 graus? Porque a gente está o dia inteiro aqui e, de repente, bate um vento, bate uma chuva. A gente tem que estar inteiro para a transmissão, porque hoje é o dia inteiro no ar, na ESPN, para acompanhar esse primeiro jogo do Flamengo, aliás, e a abertura da fase de grupos da Libertadores. 7 da noite, bola rolando na ESPN com exclusividade. Que beleza. Um abraço, gente. ESPN, Star Plus e 14, 15 graus para um carioca da gema como Eugênio Leal é neve. Tá nevando. Por isso que ele tá de cá, deve estar com o cachecol ali guardado. Gostaram do meu palpite? Com gol de Arrascaeta, Menos, Pedro Abel. e Bruno Henrique. 4-1 Flamengo. É um bom palpite. O meu é um pouquinho menos. 3-1 Flamengo. E ainda olha só,
Ainda tô dando um gol pro Milionários contra o Flamengo, que não sofre gol. Esse eu tô Que dando abuso. 3-1. Daniel Ruiz. Só para calar a nossa boca. A minha. Não, eu chamei ele Daniel Ruim. Ah, você falou Daniel Daniel Ruiz. Conhecido como Daniel Ruim. É verdade. Aqui, né? Não sei Qual lá. foi seu palpite? 3-1. 3-1. Breiler, palpite. 2-0, Bilionários. Não, peraí. Bilionários. Flamengo é um Ah. time Bilionários contra os Você bilionários. me assustou agora. Aí velho. sim. bilionários contra Na bilionários. cara da Natália. Qual o seu palpite, Roubou Natália? meu palpite, 2-0 Flamengo. 2-0. Você vê, eu ainda fui pessimista. O Flamengo sofrendo E gol. continua esse 0, então? Que coisa, hein? Rossi, Vai, continua. recordista. Vocês não estão 3 acreditando a no 0. golzinho do Daniel Ruiz. O novo Rames Rodrigues. Deixa eles. Foi o que disseram quando... a gente pode fazer até um programa inteiro para discutir aquilo que o Eugênio falou, que ele falou assim, realmente o ambiente era ruim. Mas aí eu pergunto, um time vai muito mal e acaba o ano rebaixado porque ele tem muitos jogadores ruins? Ou os jogadores que eram mais ou menos ficam ruins porque o time era péssimo? Qualquer dia a gente faz um programa para discutir isso. Tem a condição física que você levantou, né? Sem o físico em dia, não, nada. Tá aí, nação! Este programa aqui, cara, é muito bacana, hein? Sempre que a gente acompanha o F360 com essa reportagem completa, com o repórter direto do El Campín, lá da Colômbia, você fica bem informado. O Eugênio Leal está lá desde ontem, galera, trazendo as informações do nosso Flamengo e também do nosso adversário, o Milionários da Colômbia. O jogo é hoje às 19 horas e vai acontecer na tela do Star Plus, na tela da ESPN Brasil, tá bom? Deixe o seu palpite aqui nos comentários, quero saber a sua opinião de quanto o Flamengo vence na estreia da Libertadores. O meu palpite é 3-0 Flamengo. Fora o baile, hein, cara? É isso aí. E aí, cara, você concorda com esta escalação? Lembrando, hein, é a provável escalação: Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Igor Jesus ou De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro. Você concorda, discorda? Comente, deixe aqui nos comentários a sua escalação para este jogo, tá bom? Davi Luiz e Léo Pereira, cara, eu iria de Léo Pereira e Léo Ortiz, a dupla dos Léos. E você? Você concorda comigo ou não? Falaram que o Davi Luiz está treinando muito bem, né? Só que o Léo Ortiz custou uma grana para o Flamengo, né, cara? Então, não sei. Será que é um blefe? Será que o Tite vai dar uma oportunidade para o Léo Ortiz hoje? Porque a informação que chega para nós aqui no Brasil é que o Fabrício Bruno será poupado. Bem, galera, o Tite sabe o que faz, né? Ele tem moral, tá com moral, Flamengo invicto na temporada e o mais importante é estrear com vitória. É isso. Muito obrigado a todos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!